Oração a São José pela família e finanças. Talvez hoje a sua casa esteja silenciosa por fora, mas barulhenta por dentro. O relógio marca as horas, a chaleira respira na cozinha, os papéis se acomodam sobre a mesa e o coração tenta, do seu jeito, encontrar um lugar de descanso. Eu te vejo. Eu reconheço o peso de sustentar uma família quando as contas parecem maiores do que as forças e quando o futuro, em vez de horizonte, parece uma parede. Não é fraqueza sentir-se cansado. Não é culpa sentir-se perdido. É humano. Aqui ninguém aponta o dedo. Aqui a gente senta junto à mesa, respira e pede luz. Respire um pouco mais devagar agora. Solte os ombros. Deixe a mandíbula descansar. Sinta os pés tocando o chão. Quando a respiração fica mais calma, o corpo envia um recado de segurança para dentro, como quem acende uma lâmpada num corredor escuro. A ciência chama isso de regular o sistema nervoso. A fé reconhece que nesse espaço de silêncio, a alma volta a escutar. A amígdala, aquela parte do cérebro que dispara alertas e medos, começa a baixar o volume. E o córtex, onde moram as decisões serenas, ganha mais voz. É simples, é concreto, é sagrado. Ao respirar com intenção, você dá ao coração a chance de rezar com clareza. E é nesse lugar que encontramos José. Ele não chega com discursos longos. Chega com o som do plano de madeira sendo alinhado, com o cheiro de serragem no ar, com um olhar que sabe esperar. São José, homem do silêncio e do trabalho fiel, guardou a Sagrada Família e ensinou com gestos pequenos a confiar. Patrono da igreja e dos trabalhadores, ele nos mostra que a providência divina não é barulho nem espetáculo, é firmeza que nasce no escondido, é cuidado que se revela na hora certa. José é aquele que pega o prumo, confere a linha, sustenta o peso e, sem reclamar, mantém a casa de pé. Talvez o seu orçamento esteja desalinhado como uma tábua que empenou com o tempo. Talvez você carregue culpas, promessas quebradas, compras impensadas, medos antigos. Eu não vou romantizar a dificuldade porque ela dói, mas eu também não vou alimentar o desespero porque ele cega. A verdade, dita com carinho, é que a oração não substitui responsabilidade, ela ilumina a responsabilidade. A oração nos coloca no eixo para que, com passos pequenos e constantes, a vida volte a encontrar ritmo. Com São José, planilha vira cuidado, ajuste de dívidas vira justiça e generosidade, mesmo pequena, abre frestas de oportunidade onde antes só havia pressa. Imagine a mesa da carpintaria. A luz da manhã entra pela janela e desenha um ouro leve sobre as ferramentas. Há pregos, martelo, serrote, lixa, cola. Cada uma tem sua hora, seu gesto, seu som. A vida financeira da família, parecida com essa mesa, pede ordem e paciência. Há contas que precisam ser aparadas, decisões que pedem o prumo da vontade de Deus e relacionamentos que exigem a cola da caridade para não se quebrarem por causa do medo. Enquanto a lixa trabalha, parece que machuca, mas é justamente o atrito que tira as farpas e evita novos cortes. Assim, com José, vamos percebendo que a providência não ignora a matéria. Ela passa por dentro dela, como um mestre que conhece a fibra de cada madeira. Talvez você esteja sentindo o corpo em alerta há semanas, dormindo mal, com o estômago contraído, discutindo por detalhes que antes não importavam. Isso é o sistema de alarme tentando proteger você. A neurociência nos lembra que nomear o que sentimos ajuda a reorganizar a casa interior. Quando dizemos, eu tenho medo de faltar, eu me sinto só, eu me sinto cobrado, algo se rearruma por dentro e a mente consegue planejar com mais lucidez. Coloque nome nas emoções e, em seguida, apresente-as a Deus. Quando o coração fala a verdade, a graça encontra portas abertas. E quando a graça entra, ela não humilha, ela capacita. Há uma frase que, dita devagar, muda o clima da alma. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Repita por alguns instantes, como quem marca o compasso do dia. Enquanto repete, veja os rostos de quem você ama. Veja também as contas, não como monstros, mas como papéis que pedem destino, data, decisão. Dinheiro é ferramenta, não identidade. Não mede valor, mede transações. Família vem antes do saldo, e o saldo, quando cuidado com sabedoria e justiça, serve à família. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, sem perder o chão, sem abandonar a responsabilidade que nos cabe, sem terceirizar escolhas. Eu não prometo atalhos, nem resultados imediatos, porque a fé
não é mágica, é caminho. O que eu anuncio com respeito e firmeza é que Deus não nos deixa órfãos e que José, homem justo, sabe abrir trilhas silenciosas em terrenos difíceis. Hoje, vamos caminhar com calma. Vamos unir espiritualidade e prática, interior e agenda, oração e orçamento. Não se cobre perfeição, busque direção. Não se culpe pelo passado, assuma a próxima decisão. Um passo, depois outro. Uma conta, depois outra. Uma conversa honesta, depois outra. O amor coloca sentido onde o medo só vê números. Prepare o seu espaço. Se puder, mantenha por perto uma caneta e um papel, talvez até aquela conta que tem tirado sua paz. Vamos oferecer este início a Deus com humildade. 1 minuto de silêncio, respirando como quem abre as janelas da alma e pedindo que José nos ajude a ouvir, a escolher e a agir. Depois, seguiremos para 5 luzes que vão tocar a dor, revelar caminhos pouco lembrados, quebrar expectativas que nos aprisionam e apontar gestos concretos para a semana. Permaneça aqui. Deixe que a oficina de Nazaré ensine o seu coração a reconhecer a voz de Deus nas pequenas coisas. Antes de avançar, faça comigo uma oração breve. Senhor, acolhe esta casa, estas contas, estes nomes. Ensina-nos com São José a unir silêncio e coragem, prudência e confiança. Dá-nos sabedoria para ordenar o que é devido e caridade para proteger o que é sagrado. Amém. Agora, com o coração um pouco mais quieto e o corpo mais presente, seguimos. A oficina está aberta, a luz entrou pela janela e a mão de José aponta o prumo. Vamos em frente, juntos, passo por passo. Às vezes, a discussão começa por uma conta pequena e termina num silêncio que ocupa todos os cômodos, como um vento frio que apaga as luzes por dentro. Não é apenas sobre números, é sobre medo, sobre sensação de desamparo, sobre aquela pergunta muda que reaparece toda noite, e se faltar amanhã. Quando o coração vive em modo de alerta, a casa inteira entra em estado de defesa. Os corpos endurecem, a fala fica cortante, um copo fora do lugar vira provocação, e o jantar perde o tempero. Isso não significa falta de amor, significa que o sistema nervoso, treinado para proteger, puxa a família para um corredor estreito, onde tudo parece urgente e ameaçador, e onde é fácil confundir cuidado com controle. Eu te vejo nesse corredor, e com respeito, nomeio essa dor para que ela perca um pouco do seu poder. Existe uma lógica oculta na ansiedade financeira que vale a pena compreender, não para justificar feridas, mas para tirar os espinhos. Quando a incerteza se prolonga, o cérebro busca segurança em qualquer lugar, procura no extrato o que o coração precisava encontrar no vínculo, exige previsibilidade do outro quando o mundo do lado de fora parece imprevisível. O resultado é uma coreografia cansada. Alguém cobra, alguém se cala, alguém promete, alguém desiste, e o lar se transforma num pequeno tribunal. A neurociência emocional nos mostra que o corpo guarda a memória das tensões. Por isso, o tom de voz que um dia feriu passa a acionar alarmes, e a conversa seguinte já nasce tensa antes mesmo de começar. Não é culpa de um só, é um círculo, e círculos podem ser compreendidos e, aos poucos, transformados. Nesse cenário, São José se aproxima sem barulho, e a imagem que ele oferece é simples e exigente. A mesa de trabalho onde cada ferramenta tem sua função, onde o projeto precisa mais de paciência do que de força, onde as medidas não se decidem no grito, mas na escuta do material. Em Nazaré, a providência não foi espetáculo, foi perseverança, não foi improviso nervoso, foi fidelidade diária. O justo José não apressou a madeira, sustentou as etapas, respeitou os tempos, confiou que Deus passa pelo concreto da vida. Diante da ansiedade que racha a casa, essa presença de José nos recorda que há um prumo mais alto do que o nosso impulso de controle, e que uma obra só se mantém de pé quando a base é mais profunda do que o peso que ela carrega. Há casais que, sem perceber, transformam a planilha em campo de batalha, quando ela poderia ser apenas um mapa. Há filhos que se escondem no quarto para não respirar o ar carregado da sala. Há adultos que envelhecem por dentro, tentando ser muralha para todos, e no fim só conseguem erguer muros. A casa, então, aprende a falar em códigos. Portas batem, passos pesados marcam ritmos de defesa, olhares desviam como quem busca um armistício improvisado. O coração, porém, sabe que não nasceu para a trincheira. Ele pede mesa compartilhada, pão partido, palavra que recomeça. Quando a ansiedade ocupa o centro, o dinheiro vira régua de dignidade e o amor fica devedor. E essa inversão dói porque fere a verdade da família. Pessoas vêm antes dos papéis.
Vínculos são mais largos do que boletos. E a dignidade não se mede por saldo, mede-se por cuidado. A dor também mora no corpo, insônia que estica a madrugada, estômago que arde, respiração que se encurta, dores no ombro como se a vida coubesse apenas ali. São sinais de que o organismo tenta carregar sozinho o que deveria ser compartilhado. Ao reconhecer esses sinais sem vergonha e sem dramatização, algo secreto acontece. A emoção nomeada perde violência e a conversa possível começa a nascer. O medo de não dar conta é comum, o receio de decepcionar quem se ama também. Por trás de muitos conflitos, há um desejo bom que ficou sem linguagem. Quando esse desejo volta a ter voz, o desejo de proteger, de ser justo, de contribuir, de pertencer, a casa reencontra lugar para a ternura e a pressão baixa um pouco, o suficiente para que se enxergue o próximo gesto possível. Pode haver histórias acumuladas, promessas feitas na pressa, compras que tentaram compensar ausências, meses de improviso que cobraram juros no afeto. Não é simples, nem rápido, consertar o que trincou, mas é verdadeiro afirmar que rachaduras podem virar cicatrizes firmes quando entram na luz. A providência não apaga o passado com borracha, ela escreve uma linha nova a partir dele. E, se José acompanha, essa linha costuma ser discreta e fiel, sem holofotes, mas com paz. Quando o lar se permite um pouco de silêncio honesto, aquele que não pune, que não castiga, que apenas reconhece, surge espaço para que a casa deixe de ser tribunal e volte a ser oficina. E oficinas não têm juízes, têm artesãos aprendendo com o material e com o tempo. O cuidado aqui é não transformar a ansiedade em identidade. Sentir ansiedade não faz de ninguém uma pessoa ansiosa por essência, faz de alguém um coração em defesa, um coração cansado. A diferença muda o modo como nos olhamos, porque se o outro não é o problema se torna algo diante de nós dois, e não entre nós dois. É nesse deslocamento sutil que nascem novas conversas. Não precisamos procurar culpados, precisamos procurar sustentação. José, mestre do escondido, ensina essa sustentação mansa, quase invisível, que não aparece nas fotografias, mas segura o telhado durante a chuva. Há, por fim, uma verdade que acalma. Toda família atravessa estações, e nenhuma estação dura para sempre. A ansiedade faz parecer que é inverno sem fim, mas a fé, mesmo pequena, guarda brasas de primavera. Quando o medo diz que nada vai mudar, a memória da fidelidade de Deus responde que muitas coisas já mudaram e que outras ainda podem amadurecer. A oficina de Nazaré não promete fantasias, promete companhia. E com companhia, a noite não é tão escura, a conta não é tão pesada, o caminho não é tão solitário. Com São José ao lado, a casa volta a ouvir um som conhecido, o compasso paciente de quem confere o prumo, lixa as farpas, ajusta as juntas, e pouco a pouco o que estava rachado começa a encontrar sustentação. No fundo da casa, onde o rumor do mundo quase não chega, a providência se move como água subterrânea, silenciosa, insistente, fiel. Nazaré foi assim. Não havia palco, não havia palmas. Havia um menino crescendo, uma mãe guardando no coração, um pai justo conferindo medidas, alinhando tábuas, sustentando a rotina com mãos treinadas. O pouco conhecido aqui não é uma ideia exótica, é um modo de Deus agir que passa quase despercebido, porque não grita, não dramatiza, não exibe. A madeira que parecia comum ganhava forma nas mãos de José, e a vida que parecia comum ia sendo protegida por caminhos que mais tarde se revelariam necessários. O pão na mesa, a viagem segura, a volta ao lar. A providência não é um truque, é presença. Chama a atenção o modo como a tradição fala de José, patrono da igreja, intercessor dos trabalhadores, guardião silencioso da Sagrada Família. A grandeza dele mora no escondido. Não há sermões longos, mas há decisões firmes. Não há fama, mas há obediência. Não há promessa ruidosa, mas há fidelidade que põe o ombro e carrega. Nesse oculto, as necessidades concretas não foram negadas, foram acolhidas e atravessadas com dignidade. O ofício de carpinteiro sustentou a casa não só com o salário, mas com o sentido. Cada peça montada repetia no corpo um credo simples: Deus está aqui, no cotidiano que exige presença. Há uma ligação discreta entre essa espiritualidade e o funcionamento do nosso coração e do nosso cérebro quando a incerteza aumenta. A mente busca padrões, deseja prever, pede evidências de segurança. Quando não as encontra, aciona alarmes que tomam o corpo. Porém, mesmo sem sinais vistosos, bastam pequenos marcos de cuidado
para que o sistema nervoso recue do abismo, um gesto de bondade, uma palavra que devolve pertencimento, um detalhe que reorganiza o dia. A neurociência emocional descreve esse ajuste como um retorno ao que é seguro. A fé reconhece nesse retorno um fio de providência. O que parecia nada já é alguma coisa quando acalma o corpo e devolve clareza. E clareza, em tempos de aperto, vale como ouro. No oculto de Nazaré, José aprendeu a hora do prumo, a hora do prego, a hora da lixa. Não adiantava forçar a madeira antes de conhecer a fibra, não adiantava apressar o encaixe antes de preparar as faces. Esse respeito pelo material, longe de ser técnica fria, revela uma espiritualidade do concreto. A realidade pede escuta, pede leitura, pede paciência. Nada disso anula o sofrimento de quem conta moedas, apenas recusa a pressa que quebra, preferindo o compasso de quem conhece o peso das coisas. Quando a vida desorganiza, esse modo silencioso de José ensina uma sabedoria que não aparece no imediatismo. Há processos que, para dar fruto, precisam amadurecer por dentro, sem alarde. Muitas histórias de família carregam traços dessa providência discreta. Um contato que surge no momento em que faltava coragem, uma renegociação que parecia impossível e, de repente, encontra espaço, um trabalho provisório que abre a porta para algo mais sólido. A linguagem comum chama de sorte, mas o coração percebe quando há uma coincidência com timbre de cuidado. Esses sinais não autorizam triunfalismo, nem garantem tranquilidade eterna. Apenas lembram que não estamos abandonados, mesmo quando a aparência sugere ausência. O oculto não é vazio. O oculto é o lugar onde a graça prepara caminho. Há quem imagine que providência signifique ausência de esforço. A experiência de José indica outra coisa. A providência oferece sustentação para que o esforço encontre direção. É por isso que no meio do aperto, às vezes brota uma serenidade mansa que não tem explicação numérica. Ela não nega a conta, mas impede que a conta defina a dignidade. Essa serenidade não é fuga, é firmeza discreta. É chão de dentro. Quando aparece, o corpo inteiro percebe. A respiração fica mais estável. Os ombros deixam de guerrear. A fala retoma cadência. O que mudou por fora? Quase nada. O que mudou por dentro? O suficiente para distinguir o essencial do urgente. No oculto, a graça acerta medidas. No oculto, a esperança aprende a durar. No oculto, o medo perde volume. No oculto, o amor recorda sua tarefa: proteger, unir, sustentar. Repetir isso não é insistência vazia. É lembrar ao coração que Deus não depende de holofotes para agir. Se houve noite em Nazaré, também houve manhã. Se houve escassez, também houve mesa posta. A providência tem o ritmo da fidelidade, e a fidelidade, traduzida em gestos pequenos, permanece quando os ânimos oscilam. Assim, a casa atravessa o corredor estreito da incerteza e reencontra, pouco a pouco, um pátio com luz. Esse é o pouco conhecido, não um segredo exclusivo, mas um modo de ver que devolve sentido ao cotidiano. Ao reconhecer a ação discreta de Deus no tecido simples dos dias, a família volta a se perceber sustentada, não por promessas estrondosas, mas por um amor que prefere o bastidor e a constância. E, sob essa luz, o que parecia apenas atraso revela-se tempo de preparação. O que parecia apenas perda revela-se poda. O que parecia apenas silêncio revela-se espera fecunda. No oculto de Nazaré, a providência continua trabalhando. Muita gente aprendeu, sem perceber, a separar o que é espiritual do que é prático, como se a fé fosse um cômodo e a planilha outro. Mas, quando a oração acontece de verdade, ela não foge da matéria, ela a esclarece. Não é fuga, é foco, não é desculpa, é direção. A surpresa está aí. Ao invés de apagar os números, a oração acende luz sobre eles, devolvendo escala, prioridade, verdade. O coração, antes tomado pelo alarme, começa a enxergar diferenças que a pressa escondia. Diferença entre o que é necessário e o que é ruído, entre o que é possível hoje e o que é fantasia que drena energia. A fé, tocando o cotidiano, não infantiliza, amadurece. Neurocientificamente, quando a mente sai do modo de ameaça constante e encontra um pouco de segurança, áreas ligadas ao planejamento e à tomada de decisão ganham terreno. O corpo sinaliza que há espaço para pensar, e pensar deixa de ser um campo minado. Nesse clima interno, muitas famílias se descobrem mais capazes de nomear prioridades com calma. Moradia que protege,
alimentação que sustenta, deslocamentos que realmente importam, compromissos que expressam justiça. Nada de heroísmo performático, apenas lucidez progressiva. A oração então aparece como um estado de presença que inaugura escolhas mais inteiras, menos reativas, mais fiéis ao que é essencial. Há quem se assuste ao perceber que, na escola de São José, instrumentos espirituais e instrumentos de trabalho convivem na mesma bancada: prumo e discernimento, esquadro e verdade, lixa e humildade. A marcenaria ensina, sem alarde, que cada etapa pede sua ferramenta e que cada ferramenta tem um tempo. Emparelhar o coração com esse ritmo transforma a relação com o dinheiro. Quando a providência encontra um coração disposto à verdade, decisões antes adiadas começam a ganhar forma. O supérfluo perde brilho, o que é justo ganha voz e os vínculos recuperam centralidade. O deslocamento mais radical dessa quebra de expectativa talvez esteja no modo como o valor das coisas muda de lugar. Em tempos de medo, tudo tende a ser medido por custo. Quando a oração reorganiza por dentro, custo e sentido voltam a dialogar. Um café simples partilhado no fim do dia pode valer mais para a saúde da casa do que qualquer gasto impulsivo que tente comprar silêncio. Um acordo de reparação, ainda que lento, pode valer mais para a dignidade do que uma solução barulhenta que deixe cicatrizes. O orçamento, nessas horas, deixa de ser um juiz e se torna um mapa. E mapas não punem, orientam. A generosidade, muitas vezes mal compreendida, entra nessa conversa sem ingenuidade. Ela não ignora contas, não romantiza a escassez, não se confunde com imprudência. Ainda assim, quando encontra medida e oportunidade, abre espaços inesperados na alma e, por vezes, na vida concreta. O cérebro, ao reconhecer atos de sentido e pertencimento, responde com marcas que sustentam motivação e constância. É por isso que pequenos gestos, quando nascem de um coração pacificado, não apenas aliviam o outro, como também fortalecem por dentro quem oferece. E essa força interior repercute em perseverança, criatividade e coragem para enfrentar ajustes necessários. Sob o olhar de José, a relação com o tempo também muda. O imediatismo que cobrava soluções mágicas perde intensidade e a paciência, não resignação passiva, mas presença ativa, encontra lugar. Madeira boa não se entorta quando o artesão respeita a fibra. Contas e acordos igualmente amadurecem quando cada passo encontra seu momento. A oração não acelera o relógio, mas alinha o coração a um ritmo mais verdadeiro, e alinhado, o coração suporta o processo sem se quebrar por dentro. No fim, a surpresa maior desta quebra de expectativa é simples. A oração organiza por dentro, e organizando por dentro, reorganiza por fora. O que era caos ganha nome, o que era medo ganha medida, o que era acusação vira responsabilidade mansa. A casa respira de outro modo quando reconhece essa verdade, porque os números deixam de ser monstros e voltam a ser sinais. E sinais, quando lidos com serenidade, apontam caminhos. José, com sua presença discreta, segue na oficina conferindo o prumo, e, ao seu lado, cresce uma confiança que não faz alarde, mas sustenta o telhado enquanto o dia amanhece. Quando a alma encontra um chão mais firme, a vida começa a pedir formas simples que sustentem o que o coração reconheceu. Não é uma lista de tarefas, não é um método rígido, é um compasso que devolve cadência ao cotidiano. Na oficina de José, as mudanças acontecem no concreto, com gestos discretos que se repetem até virar hábito bom. A regra é pequena, quase invisível, mas tem peso de fundamento, porque alinha por dentro e por fora, como quem confere o prumo e reposiciona a peça até que a estrutura pare de ranger. Surge então um primeiro movimento que tem a delicadeza de um começo, um silêncio de 7 minutos que não foge das contas, nem empurra o assunto para depois. 7 minutos cabem no intervalo entre a chaleira e o café, entre a cama e a rua, entre a volta e a luz que se apaga. Nesse espaço curto, cada nome encontra lugar, cada preocupação ganha voz, cada papel de cima da mesa deixa de ser ameaça e volta a ser papel. O corpo percebe esse intervalo e agradece. A respiração alonga, a nuca desaperta, a mente volta a distinguir o que é ruído e o que é necessidade real. Na linguagem da fé, esse silêncio abre a porta para que Deus atravesse a casa. Na linguagem do cérebro, ele regula o alarme e devolve a capacidade de escolher. Aparece também um segundo movimento
que tem cheiro de organização e ternura, a ordem do lar. Em muitas casas, uma pequena gaveta, uma caixa simples, uma pasta modesta, recebe o nome de São José e guarda ali intenções, boletos, metas da semana, lembretes de datas que importam. Nada grandioso, apenas um lugar claro onde o que pesa fica visível sem esmagar ninguém. O símbolo tem efeito real. Quando aquilo que preocupa ganha endereço, a mente deixa de procurar perigo em todos os cantos. A casa recupera a sensação de que existe norte, existe sequência, existe começo, meio e fim. O gesto comunica ao coração uma mensagem silenciosa. Há cuidado, há companhia, há processos em andamento. E essa mensagem sustenta conversas mais serenas. Um terceiro movimento, antigo como Nazaré, envolve o ofício de cada dia. O trabalho, qualquer que seja, deixa de ser mera sobrevivência e volta a ser lugar de sentido. A primeira tarefa do dia, por menor que pareça, pode carregar um nome por dentro, pode ganhar intenção, pode nascer com uma oferta mansa. Há quem, nesse mesmo espírito, percorra uma novena breve, 9 dias, 9 minutos, como quem marca o tempo com fidelidade discreta. Há quem encontre, nas quartas-feiras, o compasso do terço de São José, que atravessa a semana como uma ponte de paz. O efeito não é mágico, é concreto. Constância gera estabilidade interna, e estabilidade interna ilumina decisões externas. Nesses 3 movimentos, não existe promessa de espetáculo, existe artesanato de alma. O primeiro movimento, com seus 7 minutos, devolve presença. O segundo, com seu pequeno espaço dedicado, devolve ordem. O terceiro, com sua oferta cotidiana e suas orações antigas, devolve sentido. Presença, ordem e sentido. 3 pilares que dialogam com o corpo e com o espírito, que acalmam a vigilância ansiosa e fortalecem a esperança realista, que cuidam das relações para que os números não devorem o afeto. Repeti-los não vira peso quando nascem de um lugar de verdade, vira trilho para dias difíceis e celebração silenciosa para dias mais largos. Essa regra pequena aprende com a madeira de José. Não pede força bruta, pede precisão, não exige pressa, exige continuidade, não depende do humor do dia, depende da decisão de amar o que é essencial. Quando a casa se encontra nesse compasso, o dinheiro perde a cor cinza do medo e volta a ser ferramenta. E ferramenta não comanda, serve. O lar se torna menos tribunal e mais oficina, menos corredor estreito e mais pátio com luz. Sem alarde, o que estava desalinhado começa a encaixar, e com o encaixe a dignidade respira. No fundo, essa consequência prática é uma tradução do que a providência faz no oculto: sustentar, orientar, amadurecer. Cada vez que o silêncio acolhe os nomes, que a gaveta guarda os papéis com esperança, que o trabalho nasce oferecido, uma mensagem atravessa a casa: Deus está aqui, no simples. E de dentro para fora, o que parecia desordem permanente revela-se caminho em construção, caminho que não dispensa responsabilidade, mas a ilumina, e que não promete facilidade, mas oferece companhia. José, silencioso e firme, segue conferindo o prumo, e à medida que a luz da manhã cresce sobre a bancada, a família descobre que a obra não está sozinha e que a estrutura, por fim, sustenta. Cada conta é uma peça de madeira, virtudes são as ferramentas. O prumo é a vontade de Deus. A cola é a caridade, a lixa é a paciência, o silêncio é o intervalo entre os golpes. Com José, Deus ajusta o projeto do lar, firme, simples, durável. A mesa está posta como num amanhecer de Nazaré. A luz entra oblíqua, revelando a poeira dourada no ar, e o grão da madeira aparece como um mapa secreto. Toda peça traz suas veias, seus nós, sua história de inverno e de sol. Algumas aceitam o corte de imediato, outras pedem aquietamento, outras ainda precisam de umidade e tempo. A vida de uma família guarda a mesma variedade. Há decisões que assentam rápido, há feridas que reclamam maturação, há sonhos que exigem estação propícia. O artesão que mora em José não briga com a matéria, lê a matéria. O projeto, então, não se impõe, se revela. Quando o prumo desce, uma verdade se torna concreta. Não é a vontade humana que define a linha, é a gravidade que a mostra, e na linguagem do coração, é Deus quem alinhava a vertical das escolhas. A peça pode até parecer direita a olho nu, mas o prumo não negocia, e a graça também não trapaceia. Em tempos de medo, a tentação é torcer o olhar para que a peça pareça boa. Sob a luz mansa do prumo,
O desvio aparece sem humilhação, apenas como aquilo que é. O corpo percebe essa honestidade como alívio. A tensão nos ombros diminui, a respiração encontra cadência, a mente para de inventar narrativas para sustentar o que não se sustenta. E aliviado, volta a ver com mais nitidez. Há madeiras que pedem cola antes do prego. A caridade tem esse papel de unir o que trincou sem violência, de preencher pequenos vazios que, se ignorados, cresceriam em rachaduras. A cola é discreta e por um tempo é preciso segurá-la com firmeza, até que faça efeito. Vínculos também pedem esse apoio silencioso, enquanto a confiança cura. Não há espetáculo nisso. Apenas cuidado. A pressa costuma arrancar peças que ainda estavam pegando. A caridade sustenta até que a união se torne forte por dentro. A lixa, por sua vez, tem a reputação de quem machuca para depois acariciar. O som áspero assusta, e um olhar apressado conclui que estraga. Porém, é justamente ela que remove farpas e torna o toque possível. No cotidiano, a paciência faz esse trabalho invisível. Repete conversas que poderiam parecer redundantes. Contempla de novo o que parecia já resolvido, dá passagem às pequenas concessões que impedem cortes maiores. O cérebro aprende com essa repetição suave e deixa de acionar alarmes a cada fricção. A casa agradece porque volta a caber afeto, onde antes só havia cautela. Entre um golpe e outro, existe um intervalo que não aparece nas fotos, mas sustenta tudo. O silêncio é esse intervalo. Nele, a mão recupera a precisão, o ouvido reencontra o ritmo, o olho revisa a linha. Silêncios assim não punem, protegem. Não são gelo, são respiro. A oficina que respeita o intervalo acerta mais do que erra, porque a força volta ao lugar certo e a intenção retoma a direção. Na escola de São José, o silêncio não é falta de palavra, é o lugar onde a palavra nasce verdadeira. Há ainda o encaixe certo, aquele encontro entre peças que se reconhecem. Forçar gera tensão e mais tarde quebra. O ajuste paciente permite que o peso se distribua sem estalos. Em família, a justiça cumpre essa função de medida, não como frieza legalista, mas como equilíbrio que impede que um carregue tudo enquanto o outro se esvazia. Quando a justiça encontra a caridade, o encaixe fica suave. O orçamento, nessas horas, deixa de ranger e o vínculo volta a sustentar peso sem pedir desculpas por existir. O acabamento revela o cuidado final. Não é maquiagem que esconde defeitos, é proteção que realça a verdade do material. Gratidão costuma funcionar assim. Não falsifica a história, não apaga os nós, não pinta de euforia o que ainda dói. Apenas sela com reconhecimento os passos dados. E esse selo protege as superfícies sensíveis do desgaste do uso. O corpo percebe a diferença quando a gratidão entra. A memória não vira cobrança, vira chão. E com chão o caminhar se torna mais estável. Por baixo de tudo permanece o som constante e quase musical da oficina. Serrote que vai e vem, martelo que encontra a cabeça do prego, pano que remove o excesso de cola. Nada disso acontece sem marcas. As mãos se acostumam a pequenas escoriações. A roupa carrega pó, o ar fica impregnado de um odor que mistura esforço e esperança. Em família, sinais parecidos aparecem. Conversas que deixam a voz ligeiramente rouca, olhos que se incham e depois desincham. Noites curtas seguidas por manhãs com uma claridade um pouco mais limpa. A providência que se move no oculto gosta dessas marcas discretas. Nelas reconhece-se o caminho. Por fim, quando a peça encontra seu lugar, não é preciso anunciar vitória. A casa, silenciosamente, fica mais habitável. A mesa acolhe, o armário não range, a porta fecha com doçura, o chão suporta passos de criança e de quem envelhece. Assim também com as contas alinhadas e os afetos reorganizados. Nada vira espetáculo, mas tudo fica mais possível. Com José, a obra não se gaba, se sustenta. E sustentada deixa espaço para que a vida floresça sem medo, como um pátio com luz no centro da casa. Em Nazaré, a palavra escolheu o silêncio como casa, e nesse silêncio, o trabalho passou a ser linguagem de amor. As páginas do Evangelho mostram José acordando de sonhos que não eram fuga, mas orientação. Mostram Maria guardando no coração o que ainda não entendia por completo. Mostram Jesus crescendo em estatura, sabedoria e graça. Não há alarde nesses versículos. Há chão. O lar da Sagrada Família não foi poupado de deslocamentos, incertezas, contas do cotidiano. Foi antes visitado por uma presença que deu sentido à matéria. Quando a tradição chama José de justo, está dizendo que suas escolhas obedeciam a um prumo mais alto do que o humor do dia,
porque estavam alinhadas a Deus. A doutrina social da Igreja, ao falar da dignidade do trabalho e da centralidade da família, toca esse mesmo nervo de realidade. O trabalho não reduz uma pessoa à função, ele a coloca em relação com a criação, com quem se ama, com a própria história. Que a família, antes de ser conceito, é mesa, é cuidado, é transmissão de fé de um coração para outro. Quando uma casa sofre com o peso das contas, não se trata apenas de matemática, trata-se de corpo, de afeto, de pertencimento. Por isso, a justiça, que tanto aparece discretamente no ofício de José, não é frieza legalista. É medida do amor que protege os mais frágeis. É correção que não humilha. É busca do equilíbrio que permite que todos possam viver. Os padres e santos da Igreja, cada um à sua maneira, reconheceram em José um espelho de paternidade que não se confunde com domínio, mas com serviço silencioso. Esse serviço se traduzia em decisões que preservavam a promessa. Nem sempre a promessa brilha. Muitas vezes, amadurece no escuro, como semente em terra boa. Foi assim no Egito, foi assim na volta, foi assim na rotina de Nazaré. A providência mexia as peças sem estardalhaço, mas com precisão. E quando a hora chegava, o caminho já estava pronto para ser percorrido. Sob essa luz, o cotidiano financeiro de uma família aparece como lugar teológico, lugar onde Deus também deseja ser encontrado. Não há santidade sem matéria, há santidade que atravessa a matéria, o recibo que deixa de ser peso e volta a ser compromisso, o acordo que deixa de ser derrota e volta a ser justiça, a memória que deixa de cobrar e volta a reconhecer passos dados. A tradição não romantiza a pobreza, mas também não absolutiza a riqueza. Recorda que a medida da vida está no amor que organiza os bens e no bem que os bens podem servir. O dinheiro, sob esse olhar, sobe para sua prateleira certa. Não define, serve. Há uma sabedoria que se reconhece nesse encontro entre Bíblia e tradição. A paciência de Deus com os nossos processos. Jesus aprendeu a andar antes de caminhar para longe. José aprendeu a obedecer acordando de sonhos antes de conduzir a família por estradas difíceis. Maria aprendeu a dizer sim em etapas, cada vez mais fundo. Essa pedagogia divina honra o tempo humano e por isso não nos trata como máquinas de resultado. O coração respira mais livre quando percebe que fidelidade vale mais do que espetáculo e que passos pequenos, coerentes e constantes tem peso de eternidade. Diante dessa herança, a casa de hoje pode se perceber dentro de uma grande história, não à margem dela. A mesa do jantar, a cama que vela o sono, o caderno com anotações, o cansaço honesto no fim do dia, tudo isso pode ser lugar de graça. O Evangelho não nos pede fuga da realidade, convida a enxergar na realidade um altar. E quando a tradição chama José de guardião, não aponta para um herói distante, aponta para uma presença próxima que sustenta sem invadir, orienta sem gritar, protege sem aprisionar. É essa proximidade que devolve coragem às escolhas simples e esperança às contas que pouco a pouco encontram medida. Sob o mesmo teto, fé e vida se reconhecem, e reconhecendo-se, sustentam-se. O ambiente repousa aos poucos, como se a casa aprendesse um novo ritmo. A respiração se alonga, os ombros encontram um lugar mais baixo, a mandíbula desaperta e o corpo avisa ao coração que há segurança suficiente para deixar a vigilância. Nesse clima, a mente sai do ruído e abre espaço para significados. A memória afetiva, tantas vezes acionada por medo, começa a ser reeducada por um som mais manso. Não há pressa neste início. Há presença. Presença que permite escuta. Escuta que permite verdade. Verdade que permite cuidado. Os rostos queridos se aproximam pela lembrança e se assentam ao redor de uma mesa invisível. Cada nome traz uma história recente. O que trabalha em silêncio para sustentar todos. A que carrega no peito a soma de cobranças e esperanças. O pequeno que observa os adultos tentando entender o mundo. O idoso que preserva a casa com a paciência de quem já atravessou noites semelhantes. As contas também se apresentam sem máscara. Papéis que não engolem dignidade, prazos que pedem caminho, acordos que guardam justiça. Tudo respira no mesmo espaço, como se a oficina de Nazaré acolhesse, de uma vez só, pessoas e papéis, afetos e números. O coração percebe então a delicada junção entre espiritualidade e corpo. Enquanto o ar entra e sai com um pouco mais de cadência, o sistema nervoso desliga alarmes e devolve voz às áreas da mente que planejam com serenidade. O que era ameaça total volta a ser conjunto de situações concretas. Surge a experiência de que a vida, apesar do peso,
não está desmoronando, está pedindo sustentação. Essa sustentação tem som de oração, não como fuga, mas como consentimento ao cuidado de Deus que trabalha no oculto. Consentimento que não infantiliza a maturidade, apenas a orienta. A voz, então, encontra palavras antigas e sempre novas. O timbre não sobe, não exige, não teatraliza, apenas se coloca diante de Deus com o que é. Oração como matéria oferecida, palavra como madeira que aceita o prumo, e a oração nasce inteira. Assim, São José, pai adotivo de Jesus e guardião da Sagrada Família, diante de Deus se apresentam os nomes desta casa e as necessidades deste lar. Agradece-se pelo pão já recebido, pela proteção já experimentada, pelos caminhos discretos por onde a providência passou. Pede-se luz para o que ainda falta, prudência para o que precisa de medida, coragem para os ajustes que pedem verdade. Ensina, José, o teu silêncio que confia, a tua obediência que fortalece, o teu trabalho que santifica. Ampara as relações para que o medo não fale mais alto do que o amor. Abre portas justas e fecha atalhos que ferem a dignidade. Que a providência conduza com prudência, caridade e paz. Amém. Após a súplica, o silêncio permanece por mais alguns instantes. Não é ausência, é cuidado. O corpo registra esse cuidado como estabilização. O peito deixa de apertar, o estômago desacelera, a pele recupera a temperatura. A mente reconhece que a oração não retirou ninguém da realidade, apenas recolocou a realidade no seu tamanho possível. A família presente nos nomes continua existindo, as contas continuam pedindo caminho e, entre uma coisa e outra, ergue-se uma confiança que permite atravessar o dia sem se perder por dentro. A mesa de José segue diante dos olhos interiores. O prumo desce com doçura e aponta a direção. A caridade, como cola, sustenta juntas que estavam frágeis. A paciência, como lixa, remove farpas antigas. Nada disso muda fotografias de um dia para o outro. Muda o modo como a casa se apoia em si mesma enquanto amadurece escolhas. E enquanto amadurece, a oficina guarda um segredo simples. Quando a oração encontra tempo e lugar, o cotidiano aprende a respirar e, respirando, volta a enxergar oportunidades que o medo escondia. A prática fica gravada como um hábito de alma, sem cartazes. Momentos breves de silêncio que lembram o essencial, uma linguagem de agradecimento. Ao longo da semana, a providência encontra passagem por escolhas pequenas que cabem no ritmo real da casa. Não se trata de performance, mas de um modo de habitar os dias. A mente reconhece esses marcos como pontos de referência e, ao reconhecê-los, reduz a vigilância cansada que fazia tudo parecer urgente. O corpo acompanha, a respiração volta a ter cadência, o sono recupera fôlego, a conversa se torna possível sem que cada frase pareça sentença. Em ambientes assim, a esperança deixa de ser ideia e volta a ser clima. Em muitas casas, um gesto simbólico ganha vida silenciosa. Uma pequena gaveta, uma caixa simples ou uma pasta modesta passa a guardar no mesmo lugar intenções, papéis com prazos, lembretes de datas importantes. Recebe o nome de São José, não como amuleto, mas como memória de cuidado. Ver reunido o que pesa evita que o medo espalhe fantasmas por todos os cômodos. O olhar alcança o conjunto. A mente sabe onde encontrar o que precisa e o coração percebe que existe sequência, que nada depende de explosões de ânimo, mas de constância que cabe na palma da mão. Perto do amanhecer, quando o dia ainda escolhe a própria cor, a primeira tarefa costuma carregar um sentido especial. Ela nasce com um nome por dentro, como quem oferece o esforço de hoje por quem depende desse esforço. O efeito é sutil e concreto. A motivação deixa de ser apenas pressão externa e encontra raiz no pertencimento. A neurociência emocional reconhece nesses vínculos de sentido um combustível para a perseverança. A fé reconhece nesse mesmo gesto uma ponte por onde a graça atravessa o cotidiano sem alarde. Há também quem marque o tempo com um compasso antigo. 9 dias, 9 minutos, como quem permite que a súplica amadureça sem ansiedade. Essa marcação tranquila ensina que processo vale mais do que impulso e que a alma, quando respeitada no seu ritmo, colhe frutos mais duráveis. Às quartas-feiras, alguns corações encontram no terço de São José a travessia de meio de semana. Contas e nomes passam pela memória e, ao final, a casa recupera aquele silêncio que não é distância, é proteção, que protege o coração de endurecer, uma súplica que devolve direção quando as horas dispersam. José permanece como companheiro de estrada, discreto, firme,
atento, e a casa, tocada por essa companhia, recobra aquele tom de paz que não depende de circunstâncias perfeitas. Paz que não cancela a luta, mas a torna possível. Ao longo da semana, a providência encontra passagem por escolhas pequenas que cabem no ritmo real da casa. Não se trata de performance, mas de um modo de habitar os dias. A mente reconhece esses marcos como pontos de referência e, ao reconhecê-los, reduz a vigilância cansada que fazia tudo parecer urgente. O corpo acompanha, a respiração volta a ter cadência, o sono recupera fôlego, a conversa se torna possível sem que cada frase pareça sentença. Em ambientes assim, a esperança deixa de ser ideia e volta a ser clima. Em muitas casas, um gesto simbólico ganha vida silenciosa. Uma pequena gaveta, uma caixa simples ou uma pasta modesta passa a guardar no mesmo lugar intenções, papéis com prazos, lembretes de datas importantes. Recebe o nome de São José, não como amuleto, mas como memória de cuidado. Ver reunido o que pesa evita que o medo espalhe fantasmas por todos os cômodos. O olhar alcança o conjunto, a mente sabe onde encontrar o que precisa, e o coração percebe que existe sequência, que nada depende de explosões de ânimo, mas de constância que cabe na palma da mão. Perto do amanhecer, quando o dia ainda escolhe a própria cor, a primeira tarefa costuma carregar um sentido especial. Ela nasce com um nome por dentro, como quem oferece o esforço de hoje por quem depende desse esforço. O efeito é sutil e concreto. A motivação deixa de ser apenas pressão externa e encontra raiz no pertencimento. A neurociência emocional reconhece, nesses vínculos de sentido, um combustível para a perseverança. A fé reconhece, nesse mesmo gesto, uma ponte por onde a graça atravessa o cotidiano sem alarde. Há também quem marque o tempo com um compasso antigo, 9 dias, 9 minutos, como quem permite que a súplica amadureça sem ansiedade. Essa marcação tranquila ensina que processo vale mais do que impulso e que a alma, quando respeitada no seu ritmo, colhe frutos mais duráveis. Às quartas-feiras, alguns corações encontram no terço de São José a travessia de meio de semana. Contas e nomes passam pela memória e, ao final, a casa recupera aquele silêncio que não é distância, é proteção.